vídeo de hoje, vamos estar contando a história da Engerauto, uma das maiores transformadoras de carros do país. Fique com a gente, curta se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não for inscrito, se inscreva. A Engerauto foi uma das mais importantes transformadoras de picape dos anos 80. Era subsidiária da Companhia Santo Amaro de Automóveis, empresa fundada em 1959 e por muitos anos principal revendedora Ford de São Paulo e uma das maiores do país. Os primeiros produtos foram as cabines duplas, construídas a partir da picape F100. Os carros tinham janelas traseiras que abriam totalmente, ao contrário de quase todos os concorrentes, e podiam receber enorme quantidade de acessórios. Bancos esportivos, revestimento de couro veludo, vidros verdes, teto solar, console no teto com sistema de som e televisão, geladeira, rodas cromadas, Santo Antônio, 4 faróis auxiliares, galão externo de combustível, estepe montado na traseira, quebra-mato, pintura artística e grade de desenho especial com 4 faróis. Aproveitando-se da condição desfrutada pela Santo Amaro como concessionária experiente oficina autorizada Ford, a empresa trabalhava com picapes novas, recebidas de fábrica, com cabines desmontadas. Assim, seus veículos eram montados com um mix de peças originais Ford e componentes em chapa de aço da Engerauto, o que lhe permitia oferecer um produto sem emendas visíveis. Com menos de um ano de operação, a empresa já produzia a média de 50 cabines duplas por mês. A Engerauto, desde o início, se caracterizou pela grande diversificação e extrema agilidade com que lançava seus produtos. Em janeiro de 84, poucos meses depois de iniciar suas atividades, a empresa já tinha em linha 4 novidades. Corcel e Del Rey na versão conversível, ambos com nova grade e faróis retangulares. Em setembro, foi a vez de Escort conversível, que, como os dois modelos anteriores, também recebia grade diferente. A campanha de lançamentos da Engerauto não parou. Para o 13º Salão do Automóvel, no final do ano, foram preparados nada mais nada menos que 3 modelos. O Escort 3 volumes, o luxuoso Escort Gucci, com acabamento especial, e uma F1000 cabine dupla, com a parte traseira do teto destacável. Em 1985, chegaram a Station Wagon California e a picape conversível, ambas construídas a partir da picape F1000, além de mais um modelo de grade, agora com 8 faróis retangulares. No caso da Califórnia, era eliminada a parede traseira da cabine original e mantida a caçamba, sobre ela montada a cobertura de peça única de fibra de vidro, com 4 janelas laterais, 2 basculhantes e 2 fixas. Em 1986, a Engerauto se voltou para uma categoria de produtos desprezada pelas demais transformadoras: as picapes alongadas, dotadas de maior capacidade de carga e mais úteis como instrumento de trabalho. Foram 2 modelos, a E150 e E200, respectivamente com caçambas de 1,5 m e 2 metros. Em conjunto, foi lançado o Kit Thunder, adaptável a qualquer picape Ford, trazendo-lhes o visual a um tempo moderno e discreto. O conjunto era composto de capô, grade e para-choques com um novo desenho, tudo moldado em fibra de vidro. A grade alojava 2 faróis retangulares, aos quais se sobrepunham lanternas do mesmo formato, na cor âmbar. O para-choque dianteiro incluía spoiler e, opcionalmente, 4 faróis de milha. No segundo semestre, a cabine dupla panorâmica foi modernizada, ganhando o nome de Magnum. Sua metade traseira foi alargada, as janelas faceadas com a superfície lateral e não mais embutidas na carroceria, e a vigia traseira sensivelmente ampliada. O carro chegou em 3 versões: Farm, Luxo e Super Luxo. Finalmente, em novembro, no 14º Salão do Automóvel, a sequência de lançamentos do ano foi concluída com sua maior novidade, a caminhonete Scorpion. Projetada por Anísio Campos para a picape F1000, comportava confortavelmente até 9 passageiros, cujo acesso era facilitado pela terceira porta, inserida na lateral direita do carro.
O teto era desnivelado e as janelas cresciam em altura, da frente para trás, de modo a aumentar o vão útil da cabine. O Scorpion trazia um inédito painel eletrônico digital, especialmente desenvolvido para a Engerauto. Externamente, à exceção dos paralamas e portas, em nada lembrava picapes Ford das quais derivava. No entanto, apesar de ter desenho decididamente mais moderno do que elas, o estilo resultou pesado e desarmônico. Naquela altura, a Engerauto era a mais bem-sucedida transformadora brasileira, fabricando cerca de 120 veículos por mês. Havia pouco tempo mudado para a nova fábrica, no bairro do Tatuapé, ainda em São Paulo, dotada de equipamentos adequados para conferir a seus produtos um padrão de construção pouco comum no segmento que atuava. Foi nesse contexto que se deu a participação da empresa na Quinta Brasil Transpo, no final de 1987, onde mostrou duas novidades: a nova cabine dupla Magnum GTO, com painel anatômico, mostrador digital e dianteira da Scorpio, a partir do ano seguinte, tração 4x4. E o lançamento mais ousado da história, o veículo multiuso Topázio, mais uma criação de Anísio Campos. Partindo da mecânica e estrutura da picape leve da Ford, a Pampa, foi projetada uma carroceria de fibra de vidro. Pelo simples deslocamento de componentes, podia ser transformada em automóvel esportivo, cabine dupla, picape targa ou 3 volumes. Era a intenção de Anísio manter uma pequena caçamba externa aparente, não escamoteando a origem do veículo, nem sua vocação utilitária. Esta não foi, porém, o pensamento da Engerauto, que acabou resultando num carro de aspecto estranho, pesado e desproporcional, na configuração automóvel moderno e ousado na picape. Além deste caráter camaleônico, o Topázio trazia diversas ideias originais: vidros faceados com a carroceria, exceto nas portas, estepe sob o piso da caçamba, montado por trás do para-choque traseiro, ferramentas e macaco alojados por dentro do paralamas esquerdo, com acesso pelo cofre do motor, bancos traseiros destacáveis, fixados com velcro. A caçamba podia ser coberta por 2 acessórios diferentes, produzindo 2 diversos estilos de automóvel, uma espécie de tampão marítimo destacável, lançado em 1988 e chamado Topázio 2, com resultado estético especialmente desagradável, dava o visual sedã e o grande para-brisa traseiro resultando no estilo hatch. O carro custava quase o triplo do Ford Pampa e encontrou poucos compradores, sendo produzido por apenas 2 anos. Entre 88 e 91, as novidades foram mais discretas, embora variadas. Além do GTO, foram apresentadas as versões Ambulância e Plus, mais luxuosa da Scorpion. A Scorpion, por sua vez, foi renomeada para Centurion. A seguir foi lançada a Magnum 3, com uma terceira porta instalada no lado direito. Para ocupar o espaço da Topázio, a Engerauto apresentou a cabine dupla Pampa Duo, com tampão traseiro. Também foi preparada uma limousine Del Rey, com entre-eixos alongado em 30 cm e equipada com direção hidráulica, ar-condicionado, mesa, bar e demais itens de conforto. No final de 1990, saíram a Pampa Tropic, a mesma Duo, com teto destacável sobre os bancos da frente, a Pampa conversível e a nova cabine dupla Pioneer sobre a F1000, seguindo o estilo lateral da Magnum. A Engerauto não passou incólume pela abertura das importações, iniciada na década de 90, com as vendas reduzidas a menos de 50 unidades mensais e dispondo de nova fábrica ociosa em Tatuí, São Paulo. A empresa buscou ajustar sua produção, quer explorando as possibilidades da picape leve Pampa, mais barata e com menos concorrentes entre os importados, quer se voltando para o extremo oposto, tentando penetrar no mercado suspeitado, o das carrocerias de ônibus. Foi assim que, em 1992, a empresa apresentou, na Expo Bus, seu primeiro ônibus urbano, chamado de Transporte, para chassis Mercedes-Benz, Ford e Volkswagen, com motor dianteiro. Composta de estrutura tubular de aço galvanizado e revestida de alumínio, tinha projeto original, diferindo fortemente da concorrência em muitos aspectos. Frente e traseira, alojando faróis e lanternas do Volkswagen Gol. Era um composto de peça única, de fibra de vidro. Os para-brisas eram quase planos, a grade, extremamente simples, também era moldada em fibra e pintada nas cores da carroceria.
O acesso aos órgãos mecânicos se dava por larga tampa, abrangendo toda a dianteira inferior do carro, inclusive a grade. Os planos da Engerauto eram ambiciosos e, embora a produção inicial fosse de 10 unidades mensais, a empresa pretendia vender 1.000 carrocerias em 1994, um terço delas para o mercado externo, metas que evidentemente ficaram longe de serem atingidas. Iniciante que era no mercado instável e onde mesmo concorrentes longamente estabelecidos em breve enfrentariam graves problemas, como a Caio em 99 e a Buscar em 2002. Ainda assim, sustentada pelo forte Grupo Santo Amaro, a empresa persistiu por vários anos. Na Expo Bus de 94, mostrou um ônibus escolar para caminhão Ford B12000, ao estilo dos similares norte-americanos, com motor externo e de forma pouco usual, aproveitando o para-brisa e parte da cabine do caminhão. Avançando na diversidade, em 95 entrou no segmento de implementos rodoviários, para isto inaugurando nova fábrica em Boituva, São Paulo. Seus primeiros produtos foram cegonhas e semi-reboques, 3 eixos para carga seca. Em 96, lançou seu último ônibus, o Thor, um modelo urbano intermunicipal, totalmente novo, sem personalidade própria, porém de estilo correto, absolutamente alinhado com os líderes de venda da época. Em paralelo, com a construção de carrocerias de ônibus e caminhões, a Engerauto manteve seus tradicionais serviços de transformação, embora não tenha se dedicado a veículos de lazer, mas principalmente a utilitários e serviços públicos. A produção se manteve até a passagem do século, quando foi interrompida. Durante seus quase 20 anos de vida, a empresa fabricou mais de 13.000 veículos. Embora não tenha voltado a operar, a marca Engerauto permanece propriedade da CIA Santo Amaro.